alunos, tudo bem? Vamos fazer um resumo aqui sobre como realizar a otoscopia, o exame do ouvido. Isso aqui vocês já estudaram, quem ainda não teve a parte de anatomia, vá lá estudar. Quem não lembra, corre revisar, porque isso você já tem que saber nessa altura da faculdade. Como que é a anatomia do tímpano? Então a gente tem uma membrana, o tímpano é uma membrana que separa a parte externa do conduto auditivo para a parte interna. E logo abaixo do tímpano a gente tem os ossículos do ouvido, o martelo, que está ali com a flechinha mostrando, a bigorna e o estribo. Se a gente olhar aqui no ouvido, observando toda essa membrana do tímpano, a gente consegue perceber a sombra e as projeções desses ossículos. Então nós temos aqui o manúbrio ou cabo do martelo, que divide a membrana timpânica em porção anterior e porção posterior. A bigorna, que faz uma sombra logo atrás do manúbrio do martelo. A cabeça do martelo, que é essa bolinha ali que fica, que faz bastante pressão na membrana, ele forma quase que uma tenda por empurrar a membrana timpânica para cima. E onde o martelo faz essa tenda, a gente tem uma parte tensa, que fica esticada, porque o martelo ele apoia ali na membrana timpânica, ela estica e faz uma tenda, então ela fica com uma parte tensa. E lá na região anterior, superior da membrana timpânica, uma parte flácida. Abaixo do manúbrio do martelo, direcionado mais para a região anterior da membrana timpânica, a gente tem uma área que faz um reflexo de luz e é chamado cone de luz. Conhecendo as partes da membrana timpânica, vamos agora conhecer as partes do otoscópio. Então, o otoscópio é um equipamento que a gente segura na mão, né? Uma ferramenta semiológica. Ele tem um cabeçote, uma lente. Depois vem a base do cabeçote e um regulador de luz, para deixar a luz mais forte ou mais fraca, o potenciômetro, né, que é o que regula a luz. O cabo e uma tampa que é para bateria ou para conexão na tomada, como for a fonte de energia do oftalmoscópio. Na ponta do cabeçote a gente pode colocar alguns espéculos. E a gente verifica ali pelo tamanho da abertura do conduto auditivo e do comprimento que a gente imagina que ele vai ter e escolhe o espéculo adequado para cada paciente. E como que realiza a otoscopia? Vocês acham que essa senhora está enxergando alguma coisa no ouvido desse senhor olhando desse jeito? Não é assim que faz a otoscopia. Não adianta segurar de longe, segurando delicadamente ali o otoscópio, sem apoiar, sem encostar lá dentro. A gente precisa enxergar o tímpano. Então, a forma correta de realizar a otoscopia é tracionando a orelha do paciente para cima e para trás, porque assim a gente consegue retificar o conduto auditivo. O conduto auditivo ele desce um pouquinho e é mais anteriorizado. Então, quando a gente puxa a orelha, a gente retifica o conduto auditivo e fica mais fácil de introduzir o espéculo. Uma dica aqui para puxar a orelha é não puxar pela hélice, puxem pela região do antitragus, essa parte mais fixa da orelha. A gente vai conseguir movimentar mais e sem ficar aquela sensação de puxão de orelha, de machucar a orelha do paciente. Então peguem aqui por essa região aqui é o tragus, aqui o antitragus, puxa nesse sentido. E retifica o conduto auditivo, introduz o espéculo no conduto auditivo, cuidando para não bater nas bordas. O conduto auditivo ele é muito sensível. Se a gente fica mexendo muito a ponta do espéculo lá dentro, é bastante desconfortável para o paciente. Então faz essa elevação, introduz o espéculo e na hora que vocês estão introduzindo o espéculo para fazer o exame, a gente já faz a análise do conduto auditivo. A gente verifica a pele e a presença ou ausência de cerume, como que está a pilificação, então toda a estrutura aqui do próprio conduto auditivo. Quando chega lá na membrana timpânica, quando consegue observar a membrana timpânica, a gente precisa observar a integridade dela, a coloração, a transparência, as projeções dos ossículos e a luminosidade. Aqui então, verifiquem, a imagem está um pouco distorcida porque eu ampliei ela para mostrar melhor, a pilificação e as características da pele do conduto. A presença de cerume, então aqui uma rolha de cera, né, uma rolha de cerume, que pode prejudicar o exame. E aqui um exemplo de uma otite externa, uma inflamação da pele do conduto auditivo. Vejam como ela está avermelhada, com sinais flogísticos, né, com eritema,
uma saída de secreção. Então, isso é um quadro de otite externa. Avaliamos o conduto auditivo. Vamos avaliar agora a membrana timpânica, como que ela tem que ser quando ela está normal. É isso aqui que a gente precisa enxergar. Essa é uma membrana timpânica normal. Então, verifiquem aqui onde que está o cabo do martelo, é isso aqui. E aqui a cabeça do martelo. Nessa região, a gente está vendo aqui um reflexo, que é o cone de luz. Então, está aqui o reflexo da luz, então aquilo ali é o cone de luz. O martelo ele fica inclinado anterior e o cone de luz fica na porção anterior da membrana timpânica. Então, se a gente passar uma linha aqui dividindo a membrana timpânica, essa é a região anterior e essa é a região posterior. Ou seja, que ouvido que é esse? Qual ouvido que é esse? Se essa é a região anterior, o paciente ele está virado, vamos virar aqui para a câmera, assim, e está observando aqui nessa orelha. Então, é um ouvido direito. Acertaram? Era isso que vocês iam sugerir? Esse é o ouvido direito. Vejam aqui pelas letras, o que que nós temos. Letra A é a cabeça do martelo. A letra B é o manúbrio ou cabo do martelo. A letra D é a projeção da bigorna. A letra E é o cone de luz, reflexo luminoso. E aí nós temos aqui a parte tensa posterior, a parte tensa anterior e aqui logo acima da cabeça do martelo, a parte flácida que eu risquei em azul. E para ilustrar, para vocês conhecerem, vamos visualizar aqui algumas imagens de membrana timpânica alterada. Essa é uma perfuração da membrana timpânica. Simples, tranquilo de reconhecer, é um furinho naquela membrana. Aqui é um exemplo de otite média aguda. Então, é uma inflamação do ouvido médio. Você percebe que tem um abaulamento, como tem um inchaço, coleção de líquido lá dentro do ouvido médio, e é um sistema praticamente fechado, tem comunicação com a cavidade nasal, cavidade oral, mas a pressão aumenta pela inflamação e abaula a membrana timpânica, ela perde aquela visualização das projeções, da luminosidade, o cone de luz, ela perde o brilho. Verifiquem como dá para ver bem, ela está bastante abaulada. Essa daqui é uma membrana timpânica de um paciente com sinusite. Olhem como está essa coloração esverdeada. Isso é a secreção purulenta e de secreção dos seios da face que chegou a formar até um nível de líquido ali na membrana timpânica, a gente enxerga por transparência. Agora uma pergunta para vocês deixarem ali nos comentários. Que ouvido que é esse? É o direito ou é o esquerdo? Vamos ver. O ouvido que tem quadro de sinusite, qual que é o lado que foi avaliado, que foi examinado? Direito ou esquerdo? Vamos ver quem que acerta. E esse último exemplo é uma fotografia de um quadro de otorreia, presença de líquido lá dentro do ouvido. E assim a gente finaliza esses exemplos de alterações, de patologias dos ouvidos, mas o mais importante dessa videoaula é saber reconhecer as estruturas que são visualizadas no ouvido. Desde lá o conduto externo, a integridade da pele, a pilificação, presença ou não de cerúmen no conduto auditivo externo, reconhecer como que é a membrana timpânica e quais que são as projeções, as características dela, como que é o reflexo, a transparência, a luminosidade da membrana timpânica. Eu espero que essa revisão seja útil para vocês. Verifiquem o que faltou ser falado. Se ficaram dúvidas ou assuntos a comentar, por favor, me avisem, podem postar lá nos comentários. E não deixem só a videoaula como fonte de estudo. Peguem livros, pesquisem, leiam, porque é isso que vai fazer sedimentar esse conhecimento e depois colocar em prática, examinar, praticar bastante, faz com que vocês vejam a utilidade da aplicação desse conhecimento teórico. E é só assim que a gente vai memorizando e aprendendo. Até mais!